Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 26 de junho de 2025, uma quinta-feira com 21 graus nesse momento, uma manhã ensolarada, mas está fria. 21 graus para o Ribeirão Pretano é frio, mas a chuva não deve aparecer, a umidade relativa do ar está em 60%, vai cair, porque nós devemos subir até os 28 graus hoje. Então tem mais 7 pontos aí para poder subir. A mínima foi logo pela manhã de 15 graus. Então teve aí uma diferença entre a máxima e a mínima de 13 graus, que a gente chama de amplitude térmica, né? Essa amplitude térmica é algo que a gente tem que, toda vez que falar sobre ela, já ressaltar que é ela que dá os problemas, que causa os problemas respiratórios, problemas pulmonares, né? Por causa da seca. E a diferença entre a máxima e a mínima quer dizer que você está num lugar com quente ou frio e dá uma mudança brusca. E principalmente nos idosos, nas crianças, né? Isso aí dá um problema grave nas crianças e nos idosos. Aqueles que já têm alguma situação de problema respiratório também sofrem com esse tempo, infelizmente. Passando para poder falar que é o inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. É o inverno que chegou com toda a sua força. Ontem nós tivemos 5 graus de mínima e hoje a mínima já foi de 15. Então quer dizer que subimos 10 graus de ontem para hoje. E ontem, nesse horário que nós estamos, ontem estávamos com 13 graus. Hoje já estamos com 21. Então, daqui a pouco, 28 graus aí, a sensação térmica vai ser de 31, 32 graus, e aí a gente já começa a sentir também que tem um pouquinho de verão nessa situação, tá bom? Nós precisamos dar 3 recadinhos, são 3 recados que são essenciais. Esses recados a gente dá todos os dias, são alertas, avisos, mas as pessoas acabam ficando anestesiadas de tanto ouvir falar, né? Então, alguém disse, será que não era bom parar de falar? Mas se parar de falar, será que eles vão esquecer que precisam tomar cuidado com o escorpião e mosquito Aedes aegypti? O escorpião por causa da picada dele, que é uma picada doída demais, quem já foi picado fala que é uma picada que você não gostaria de sentir essa dor. E o Aedes aegypti é porque ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma é hemorrágica, ela pode te matar. Como é que faz para poder ficar livre desses dois? Limpeza. Não tem que deixar nenhum ambiente favorável para acúmulo de água limpa e nem sujeira no fundo de casa. Pronto, limpou a sua casa, o seu ambiente aí, você vai diminuir muito a possibilidade de ter qualquer uma dessas 4 doenças, né? Aí você vai falar assim, mas dengue, zika e chikungunya, ou dengue hemorrágica, né? A gente tira de letra. Tira não. O negócio está complicado. E ainda tem aquela situação de muitas pessoas estarem contraindo Covid. Apesar de diminuir muito a quantidade de pessoas infectadas com Covid, ele ainda está por aí. É aquilo que os especialistas falavam anteriormente, né? Vai ser como uma gripe. Sempre vai aparecer alguém com Covid. Então, a melhor coisa que você faz é evitar que eles apareçam perto de você, tanto a situação do escorpião quanto do mosquito Aedes aegypti. Agora, a caminhada entre 10 e 16 horas, eu não sei se convém a gente continuar falando, né? Porque se a pessoa quer ser desobediente, ela vai. Ninguém pode impedir o outro de fazer caminhada, exercício, que nem hoje. Hoje é 28 graus no meio do dia, se sair caminhando, com toda certeza vai ter uma insolação. Sem camiseta, então, vai piorar mais ainda. E a desidratação é parceira, assim, da insolação. Sabe por quê? Porque a pessoa sai para a rua, não leva uma garrafinha, não se hidrata corretamente, e fazer exercício nesse horário, os especialistas estão dizendo, não faz não, que não vai ajudar em nada. Além do que, ainda vai atrapalhar. Cada um decide, né? Dado o recadinho para vocês, se você é desobediente, não gosta de ouvir conselhos, né? Conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, então faz, mas depois não reclama não, tá? É isso aí. Hoje nós temos
um versículo para poder falar? E esse tema é um tema que está recorrente, né? Todos os dias tem alguém reclamando ou falando dessa situação, que está ansioso demais porque está tendo problema. Gente, presta atenção. Quando a Bíblia está falando de levantar os olhos, de ficar atento, de cuidar com a salvação, ela não está dizendo para poder deixar você infeliz, ou para que você pare de trabalhar, ou para que você pare de estudar, ou para que você deixe de fazer aquilo que você está fazendo. Não é nada disso. Ela está te dando um anúncio de que a sua alegria está para começar, porque Jesus vai voltar. Agora, presta atenção, se você não está preparado para receber Jesus, quando ele voltar, porque nós estamos esperando Jesus nos ares, um arrebatamento, de uma hora para outra, nós vamos ser arrebatados. Por isso que a palavra diz, fiquem atentos, abram os olhos, coloquem mais um pouquinho de atenção na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Dá uma olhadinha aí, ver o que é que precisa mudar. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta. E se a volta de Jesus fosse hoje? Fosse agora, nesse momento. O que você está fazendo o aprovaria? Ou você tem feito alguma coisa? Porque tem gente que tá bacana, tá tudo legal, tudo bem, e se acontece alguma coisa é involuntário. Mas aqueles que estão fazendo deliberadamente, tá tudo certo? Você estaria sendo arrebatado também? Então, essa é a pergunta e esta é a situação. Ficar atentos. Quando a Bíblia fala disso, de ficar atento, ela está chamando a sua atenção para que você, cuide para que você não fique aqui. Cuide para que você não perca a sua salvação. Fique atento. Cuide da sua vida de tal forma que você possa ser ou estar aprovado a hora que Jesus voltar. Quando Paulo escreveu a sua carta, a primeira carta dele aos irmãos da Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, não durmamos como os demais. Acho que é isso, né? Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Quando a gente ouve ou lê as profecias da Bíblia sobre a volta de Jesus, nós temos que ficar atentos. É isso. Elas não são apenas para poder fazer estudo bíblico. Não é isso, não. Ela precisa gerar. Ela precisa gerar uma mudança em nosso coração. Na verdade, todos os ensinamentos da volta de Jesus Cristo nos mostram que estamos, às vezes, bem ou mal espiritualmente. Mostra como nós estamos. Ela põe às claras como nós estamos. E nesse momento você pode muito bem analisar. Analise aí e vê o que é que você acha. Veja o que diz esse versículo aqui. Vou tirar esse aqui e vou colocar um outro que eu... Portanto, vigiai, porque não sabeis. O que ele está falando aqui? Portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, capítulo 24, versículo 42. Então, preste atenção. Fique atento, porque você não sabe a hora que ele pode aparecer nos ares, ou que você possa ser chamado para se encontrar com ele. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Veja que, na maioria das vezes, quando a gente fala de alguma coisa aqui na Terra, cuidado com a dengue, cuidado com a zika, cuidado com o escorpião, cuidado porque o Covid está por aí. Eu lembro da pandemia, o tanto que gerou de problema de psicológico, emocional, sentimental para todo lado. O negócio estava complicado, tinha que ficar isolado, aquele negócio que abalava as estruturas do ser humano, principalmente de nós, né, latinos, que temos esse negócio de estar perto, de pegar, de abraçar, de beijar, de não sei o quê, e de apertar as mãos. Era isso. Agora, aí vem um negócio que fala assim: não pode fazer. Isso deixou todo mundo
principalmente os brasileiros, numa situação que falou assim, e agora? Como é que faz? Como é que nós vamos viver agora se não pode mais estar juntos, não pode mais estar perto? E começou a vigilância total. Fala assim, se essa vigilância fosse a vigilância para com aqueles que estão esperando Jesus Cristo voltar nas nuvens, se essa fosse a esperança, se fosse todo mundo atento desse jeito com a volta de Jesus, com a sua situação espiritual, quem viveu a pandemia, e eu creio que muitos daqui que estão aí viveu a pandemia, alguns viveram numa cidade menor, no meio do mato e não teve muito, isso. Aqueles que estavam isolados já, ou que já vivem isolados, que moram em fazendas, em chácaras, em sítios, sofreram um pouco menos, né? Mas o espaçou a volta ou a vinda na cidade para poder comprar as coisas, né? Mas lá no meio do mato a dificuldade eu penso que ficou um pouquinho menor. Porque na realidade a transferência dessa contaminação era por pessoas, né? Então, pedia-se que não saísse de casa, pedia-se que não fizesse reuniões de aglomeração. Era uma vigilância total. Interessante que para a volta de Jesus, quase todos os líderes, aqueles que falam isso, eu falo porque eu não dependo do dinheiro de dízimos e ofertas, eu posso falar abertamente, né? Então, qual é a situação? Se ficar falando muito que Jesus vai voltar e você não está preparado, aí você fica bravo, você vai embora. Eu coloquei algumas coisas que a gente deixa. Quer ver? Quando a gente ouve as pessoas falar, se você estiver bem com Deus, então vai ouvir que Cristo poderá voltar a qualquer momento e vai trazer em você uma motivação, uma alegria, e você vai aumentar o seu relacionamento com Deus e querendo ficar mais perto. Se você está bem com Deus, isso te fará buscar a Deus ainda mais. Mas se você não está, e deveria estar, assim você deveria estar, né? Mas se você não está bem com o Senhor, ouvir falar sobre o fim dos tempos pode te assustar. Se você estiver assustado, pode colocar aí, fazer uma análise. Muito provavelmente você não está preparado para recebê-lo. Porque pode te assustar. Pois aquele que não está com o coração obediente fica ansioso com as profecias, com essas profecias todas. Fica ansioso, dá aquele desespero, bate aquela situação complicada. A Bíblia dá instruções muito claras, mas muitas vezes a gente não fala, porque vamos ser politicamente correto, não vamos ser antissocial. As informações, as instruções são claras sobre o que devemos fazer com relação a isso. Esse texto que eu falei de Tessalonicenses, se você for ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 6 até o 8. Diz assim, portanto não durmamos como os demais. Então tem muita gente dormindo. Mas estejamos atentos e sóbrios. Tem que estar com a mente clara, você ser sábio. Para quê? Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, nós somos das claras, nós somos daqueles que fazem as coisas à luz, bem às claras. Sejamos sóbrios, sábios, para que, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. É isso. Não durma, fique atento.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 até o 8. Está dizendo isso que eu acabei de falar. Existem pessoas que estão dormindo em todo lugar. E na igreja não é diferente. Elas estão dormindo não apenas fisicamente. Tem gente que vai na igreja para dormir, já viu isso? Gente que dorme na igreja enquanto o fogo está caindo, enquanto o culto está se desenrolando, o cara está bem forgado dormindo, fisicamente. Mas espiritualmente também está há muito tempo. E aí fala assim, mas a pessoa está dentro da igreja e está dormindo espiritualmente? Sim. Elas ouvem a palavra, mas não se movimentam. Quem sabe você, nesse momento, está ouvindo a palavra. Tem gente aqui na live que eu falo direto. Gente, não faz exercício entre 10 e 16 horas. Isso está no controle seu, não fazer. E a pessoa vai e faz. Assim também é com a salvação. A pregação, às vezes a pessoa sai, eu fico olhando assim, hoje não gostei muito da pregação, não. O pastor não estava muito bem. A pregação hoje não foi tão boa como a do domingo passado. Eu não gosto desse pregador. Eu prefiro o outro, Mas a vida do cristão não se trata disso, não. É preciso acordar, prestar atenção nos sinais da volta de Jesus, porque Ele está voltando e Ele vai voltar, e o nosso coração precisa estar voltado para Ele dia após dia, minuto após minuto, hora após hora. Você não pode perder o foco. Se você perder o foco, com muita clareza eu quero dizer para você isso aqui, você não vai subir. É isso. Não haverá uma segunda chance. Tem gente que acha que vai ter uma segunda chance, vai ter um purgatório, vai acontecer. Não vai ter purgatório. Não tem purgatório não, tá? Não existe você evoluir. Presta atenção, não vai evoluir. Passar por um outro patamar, para que aí você, estando melhor, você vai ter um lugar de delícia, o céu. Não. Quando a Bíblia fala, e eu tenho procurado muitas vezes falar isso aqui para vocês, quando a Bíblia fala de que nós vamos morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo, ela está dizendo justamente isso. Não vai ter uma segunda morte. A morte física e a morte espiritual são, no momento da primeira, você já está determinando a sua segunda. Se você morreu em Cristo, você passou da morte para a vida. Agora a vida eterna. Mas se não, você vai morrer espiritualmente, não vai morar com Jesus. E olha, perceba bem, hein? Porque senão depois você vai sair. Porque está falando que de religião. Não estou falando nada disso, estou falando de Bíblia. E tem aquele outro lado também, né, que você pode falar, eu quero aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida. É isso, eu quero. E quando você fala isso, quando você dá essa declaração, você está tirando a sua alma do inferno, das mãos do diabo. É isso, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. E ele é quem atua, ele que está atuando nesse momento no mundo. O mundo todo está debaixo das suas ordens e do seu comando. Então, presta atenção. Nós vamos fazer com 30. Mas já estou acabando. Presta atenção aqui, ó. Isso pode... esses minutinhos aqui podem sim, pode influenciar a sua vida eterna. Presta atenção que pode influenciar e muito a sua vida eterna, tá? Presta atenção. Só existe um caminho. Disse Jesus. Foi ele mesmo que disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, em hipótese nenhuma, por melhor que seja, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Começa por aí. Só ele. Não precisa de outro intermediário. Não precisa de ninguém fazendo essa intermediação aí. Não precisa. Isso. Ninguém vai conseguir subir aos céus se não for através de Jesus. Tá bom? Outra coisa aqui, presta atenção.
para você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa declarar com a sua boca. Você precisa falar. A Bíblia fala assim, com a boca confessa. E aí você vai falar assim, eu creio. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que confessar que Ele é o Senhor da sua vida. E no seu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Isso quer dizer que você está crendo que Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Aí, intercedendo por você também. A partir desse momento, você vai ter um poder que é dado ao ser humano de ser chamado Filho de Deus. Olha isso, através de Jesus Cristo. Entendeu? Então não tem muito que ficar levando para lá e para cá. A salvação é simples, imediata, presta atenção. Ela é imediata, ela é efetiva, tá? Você declara, você confessa os seus pecados, você fala com Ele, pede perdão dos seus pecados, Ele escreve seu nome no livro da vida, tem perdão dos seus pecados garantido e vai morar no céu. É isso. Não precisa ficar carregando peso para lá e para cá, não precisa ficar pagando penitência, não precisa ir cumprir promessa em lugar nenhum, não precisa. A única promessa que você tem que cumprir é que você quer ter Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Simples assim. Entende? A partir do momento que você não faz isso, você não está pouco se lixando. Então presta atenção. Existe oportunidade para você nesse momento. Tá bom? Se você quiser, você aceita. É só fazer essa oração junto com a gente agora. Nós vamos orar. Eu tenho um grupo de pessoas por quem eu oro. Você deve ter a sua lista aí por quem você ora. Ou você vai orar por você. Você vai pedir perdão dos seus pecados se você estiver aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você vai pedir perdão por ter se afastado, você que está voltando, né? Ainda que num momento de dificuldade, de problema, de necessidade, Deus não está preocupado com a situação, por onde você andou, o que você fez. Ele quer ver você com o coração contrito, quebrantado, arrependido e pronto, é isso. Não precisa ficar querendo dar desculpa, Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus que vai falar assim, vem cá, eu sei de tudo, me dá um abraço aqui, seja bem-vindo de volta ao lar. Tá bom? É isso. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por situação de guerra, de guerrilha, onde quer que tenha um conflito em andamento, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um daqueles que estão envolvidos e aqueles que estão liderando, que tenham juízo o suficiente para voltar à mesa de negociação, para que possam retomar as negociações e fazer aquilo que é necessário para que reine paz entre os seus países, entre as suas instituições e que os problemas sejam dirimidos o mais rapidamente possível e que os justos sofram, os inocentes sofram o menos possível, que tenha o menor sofrimento possível e que seja rápido, efetiva essa decisão. Eu oro também por todos aqueles que estão enlutados, meu Pai, aqueles que perderam seu familiar, um parente, um amigo e que nesse momento estão com o coração entristecido. O Teu Espírito Santo, Ele pode consolar os corações nesta manhã, neste exato momento, fazendo com que esses corações tenham a esperança de um dia voltar a ver esse ente querido que nesse momento já dorme no Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão entristecidos, por qualquer causa que seja. Que o Senhor dê graça a cada um deles, através do Teu Espírito Santo, fazendo com que esses corações se alegrem na Tua presença. Eu oro também agradecido por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro por aqueles que nesse momento estão voltando para o caminho, que todos eles tenham os seus nomes escritos no livro da vida, com o perdão dos pecados e que venham a ter um relacionamento firme, eficaz, efetivo com o Senhor e que possam, juntamente conosco, caminhar para o céu. Nós te pedimos em nome de Jesus que cuide dessas pessoas, dando graça
abrindo a mente e o coração para que elas possam entender toda e qualquer situação. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e nós te pedimos em nome de Jesus, continua cuidando de cada um de nós, inclusive desses que estão voltando para a fé, aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida neste momento, que o nome de cada um deles esteja escrito no livro da vida. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel, pela família, pelo Fabiano, oro pela Dona Néia e seu Fernando, vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza, a vó Neuza, a Sandra, que é a mãe do Pedro e do Vitor, que são netos da vó Neuza. Oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, aqueles que já retornaram para o convívio no ambiente de asilo, de casa de repouso, de creche de idoso, e aqueles que ainda estão juntamente com as suas famílias, que possam ainda ter dias de paz e alegria, e que no final de semana, quando retornarem, possam vir trazendo grandes e boas notícias. As crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas faculdades, nas creches, nas universidades, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles e daqueles que estão envolvidos em toda a estrutura escolar do nosso país e no mundo, onde quer que tenha alguém assentado em um banco escolar, que possam estar recebendo aquilo que é necessário para se tornarem homens e mulheres de bem, segundo o coração do Senhor. Eu oro por aqueles que estão doentes ou não, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que nesse momento estão buscando um ambiente hospitalar, que aguardando uma consulta, aguardando uma internação para um procedimento cirúrgico, para uma intervenção cirúrgica, que o Senhor dê graça a cada um deles e os que estão envolvidos também nesse ambiente hospitalar, que possam ter uma bênção especial nesta manhã de quinta-feira. Eu oro por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, aqueles que estão debaixo de perturbação, angústia, tristeza, aqueles que estão padecendo nesse momento por causa de um espírito maligno que está atuando na vida desta pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que atua na vida dessas pessoas e que eles estão agora derrotados em nome de Jesus. Eu determino, eu mando, eu ordeno que saiam, que batam em retirada nesse momento, em nome de Jesus. É o nome de Jesus que você precisa necessariamente obedecer. Saia dessa vida, saia dessa família, desse empreendimento, dessa empresa. Deixe essas pessoas agora em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, empregados e desempregados, para que tenham uma bênção especial nesse dia. Os empregadores que tenham a mente aberta para fazer bons negócios, com lucros efetivos, que sejam dignos e que os homens e mulheres que trabalham para ele, que ajudam, que são colaboradores, empregados ou desempregados, que possam ter uma bênção especial nesta manhã. Os que estão empregados, que valorizem o emprego que têm, e aqueles que estão desempregados, que estejam aptos para exercer a função para a qual serão contratados. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz, fique com Deus. E até amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço. Deus abençoe.